Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então para mais uma análise pré-mercado aqui e se preparar, né, para esse dia 16 de setembro, nessa segunda-feira. Na sexta-feira, o mercado até visitou uma região que a gente já tinha analisado antes, né, que seria uma boa região para vendas, né, e foi o que aconteceu. O mercado desenvolveu aqui um bom movimento. Se for ver da máxima na mínima aqui, olha, mais de 1.000 pontos, 1.250 pontos aproximadamente. Olhando aqui pelo gráfico de 1 minuto, o preço ele visita a região, né, que a gente esperava, né, que ele viesse a se desenvolver. Aqui, olha, o preço até faz aqui um choque, né, considerando aqui, ou até mais aqui embaixo também, né, mas de forma mais conservadora, se quiser um fundo mais nítido para o choque, né? Porém, o preço ele retorna ali na região, até visita ali aquela região ali de bloco, né, vendedor, desenvolve um pequeno movimento aqui na venda. O que torna, aí quase 150 pontos, o que torna esse movimento um pouco mais arriscado é o tamanho do choque, né, se considerar essa forma aqui mais conservadora, um choque muito grande, muito comprido, torna o preço arriscado. Se considerar esse fundinho aqui, até fica um pouco mais contextualizado dentro daquilo que a gente gosta de estar analisando. Porém, repara que o choque aqui ele acontece para baixo da linha de captura de liquidez. Ou seja, o que é o ideal? O choque acontecendo em captura, em posição de captura de liquidez. Então o preço ele ter andado um pouco mais, né? Ou seja, o choque sendo um pouco mais aqui, ó, dessa forma aqui, ficaria um pouco mais alinhado, né? Então isso aqui são detalhes, né, que a gente vai adquirindo com o tempo aqui e vai sempre ficando de olho nessas possibilidades. O preço desenvolve um pouquinho mais acima, deixa aqui o fundo mais nítido seria esse, tá? Você poderia até considerar aqui, porém, muito arriscado nesse primeiro choque aqui, olha, nesse fundo. Por quê? Porque esse fundo aqui ele não renova o topo, principalmente com o fechamento de candle, tá? Então, se esse candle aqui, que já iniciou essa queda aqui, olha, ele tivesse fechado aqui em cima, aqui, renovando o fechamento a máxima com o fechamento de candle, executaria, né, o nosso boss, e aí sim a gente teria um movimento melhor aqui, mais confiável. Mesmo assim, o mercado desenvolve bem, faz aqui o choque, né, o teste ele vem bem aqui, de forma mais curta, e vamos ver aqui qual é que estaria o risco retorno, né? Um risco retorno aqui estaria aí na casa aí de 150 pontos, 155 pontos. Então, até estaria aí razoavelmente bacana para a gente estar entrando. Lembrando que esse trade aqui, ele seria um pouco arriscado por causa da parte lá de cima, né, daquele fechamento de candle. 150 pontos, ó, estaria 150 pontos aqui, certinho, essa entrada aqui. E aí um trade de 3 vezes o risco seria que teria feito facilmente o nosso gain aqui de 450 pontos. Claro que o mercado ele desce, faz um pequeno teste aqui, né? E aí ele desenvolve lá para baixo cerca de, vamos ver, cerca de 290 pontos. E aí depois faz aqui uma correção, né? E aí depois ele desenvolve lá para baixo e faria ali um gain de 3 para 1. Na verdade, essa operação teria chegado a um trade de 1.115 pontos
quase 7,5 para 1 do seu risco. Então seria um trade muito bacana, bem legal mesmo, tá? Seria bem bacana aqui esse movimento, ok? Vamos então analisar e nos preparar, né, para o mercado para essa segunda-feira. Vamos ver o que o mercado deixa aqui para a gente. Eu ainda não vou marcar esse topo, tá? Não vou marcar esse topo, por quê? Porque esse topo, ele rompe esse fundinho aqui, mas esse fundinho seria aqui no gráfico de 5 minutos, como se ele tivesse feito aqui um choque no gráfico de 5 minutos, né? Então, aqui em cima ainda não enche de liquidez, porque o ideal para a gente marcar esse topo é no mínimo o mercado perder esse fundo aqui, tá? Então, se o mercado não perde esse fundo, fica difícil a gente marcar aquele topo ali em cima, ok? O que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar esse fundo aqui. Eu vou marcar esse fundo aqui. Repare que esse fundo aqui, ele rompe esses topos aqui e joga o mercado lá para cima, tá? Então, com certeza aqui começa a ter liquidez. Cada vez mais próximo, repara que cada vez a gente fica mais próximo desse gap, né? Aqui, ó, cada vez mais próximo desse gap. Então, quanto mais próximo, mais arriscado, tá? Eu vou marcar, porque é um ponto a se marcar, né? Um choque aqui, ele é uma possibilidade, porém extremamente arriscado. Quanto mais próximo a gente chega do mercado para o fechamento desse gap, mais arriscado fica. Então, compras de forma um pouco mais saudável aqui, lateralizando, né? Nivelando fundos, fazendo um choque após a captura aqui, ó, dessa lateralização, fica um pouco mais saudável, não deixa de ficar arriscado, mas fica um pouco mais contextualizado aqui nesse ponto aqui, tá? O mercado, ele ainda não mitigou aqui, mas repara que a gente tem essa POC, né? Só do mercado se aproximar da região, a oferta já entra jogando o mercado para baixo. Então, é uma região interessante ainda, tá? Eu ainda considero aqui, ó, o ideal é o que? O mercado criar uma microestrutura aqui, capturar nos topos, fazer um choque para a gente vender. Fica interessante, tá? Só um choque aqui é uma possibilidade, tá? Porém arriscada. Por quê? Porque o mercado ele já captura aqui essa liquidez. Então é muito arriscado, tá? O mercado vir aqui só fazer um choque, muito arriscado. É uma possibilidade, mas muito arriscada, com uma grande chance às vezes de falhar esse choque e dar um stop, tá? Mas não deixa de ser uma possibilidade. O que é interessante aqui para a venda? Por isso eu estou mantendo e vou manter essa região, porque o mercado ele pode vir fazer esse movimento aqui, ó, que nem ele fez aqui, ó, né? Se renovar aqui, fica interessante. Como ele não renovou, só esse movimento aqui, ó, veja que o mercado capturou liquidez desses topos aqui, né? Então, torna tudo um pouco mais arriscado, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar, e você já reparou que eu procuro nas minhas análises sempre contextualizar com acumulação e distribuição, que é algo que a gente vê muito no mercado, né? A gente fala muito, a gente comenta muito, né? Desses pontos de acumulação e distribuição, que é da teoria de Wyckoff, é bem interessante, tá? Bem interessante a gente ver que o mercado faz muito, porque torna o cenário mais contextual, mais bacana. Vamos ver aqui mais perto do preço. O preço, ele, de uma certa forma, ele cria, né, aqui uma espécie de microestrutura. E nesse ponto aqui, ó, a gente tem uma coisa bem interessante. Repara que o preço ele visita uma região que já foi de demanda e aí mostra aqui uma força da demanda, né, no preço na mesma região. Fica interessante porque o preço já demonstrou aqui força de demanda. Olha a forma com que o preço ele sobe, inclinado, forte para cima, demonstrando a força da demanda na região. Depois ele vem caindo, né?
que é o que a gente já comentou, e aqui ele começa meio que nivelar, né? Aqui começa meio que querer andar de lado. Então, assim, já é uma estrutura formada? Não, não é uma estrutura ainda formada. Porém, a gente vê esse vazamento aqui por cima, ó, uma alta probabilidade de fraqueza da oferta na região, né? Demonstrando que se a oferta está fraca, porque a força ela está na demanda. O preço andando mais na parte superior dessa estrutura, ou possível estrutura, né? Então o que é interessante aqui? O preço ele abrir dentro dessa região e aí ele vir aqui embaixo sentir novamente a demanda. E aí sim, nivelando aqui os fundos. Porque assim que o preço nivelar os fundos, chega aqui, sente a demanda, voltando aqui, ó, fazendo um choque na captura desses fundos, a gente tem aqui uma possibilidade de compra bem alinhada, bem contextualizada, tá? Porque a gente vai seguir o flow dessa forte alta que já veio de uma captura de liquidez de uma acumulação ou até mesmo reacumulação. Veja que o mercado ele acumula aqui e aqui ele reacumula novamente, jogando para cima de forma bem forte e saudável o preço. O preço ele cai, anda de lado, cria liquidez, captura a liquidez nesse ponto, desde que nivele aqui, tá? Faz um choque com uma boa intenção de demanda. No teste aqui, ó, você tem a possibilidade aqui de estar comprando aqui e seguindo esse movimento, utilizando esse ponto aqui, ó, essa máxima aqui, ó, como um possível alvo. Por quê? Porque o preço ele pode subir até na região e sentir novamente antes de ir. Tá? Ou pode ser que nem vai, chega aqui e simplesmente cai. Então, esse topo aqui seria um topo bem interessante para alvos. Ok? E também, se você quiser ser mais conservador, você pode usar até esse topinho aqui como alvo. Porque quando a gente traz aqui para o gráfico de 5 minutos, né, a gente já até está aqui no gráfico de 5 minutos, o que eu falei mais cedo? Que aqui é uma espécie de choque que o preço faz. Ele pode vir buscar essa região aqui, ó, novamente, tá? Para quê? Como uma confirmação para iniciar aqui um movimento de queda. Então o preço ele vem, faz o choque, muda a característica, volta no teste para fazer esse tipo de movimento. Então, caso o preço confirme, né, essa demanda aqui, essa região é uma região bacana para alvo. E aí você pensa, nossa, mas eu vou sair ali. Mas, por exemplo, se ele captura aqui embaixo, faz um teste, vamos supor, nessa região aqui. Vamos colocar aqui um stop que a gente considera, né, de pelo menos 150 pontos para sair aqui nessa região. Vou colocar no iniciozinho dela aqui, ó, nesse fundinho aqui, ó. A gente já está falando de 860 pontos, quase 6 vezes do seu risco. Então já fica muito, muito, muito interessante, né? Quantas vezes você pega aí um trade de 800 pontos, 850 pontos? Então já é um excelente movimento, tá? Um excelente movimento. Então, eu trouxe isso aqui tudo para você entender o contexto, uma leitura, uma narrativa de mercado, ok? O preço ele pode simplesmente já abrir aqui na região de cima ou já até subir explodindo e tá tudo bem. Ou ele só abre e já faz isso aqui, ó, de cara, não te dá nenhuma oportunidade, nada. Se o preço vem puxando forte aqui para cima, chega na região de oferta e não sente a oferta. E o preço está vindo de uma captura, de uma forte região de quê? De demanda. Então, é uma possibilidade que o preço ele visite a região de oferta e aí não tenha reação nenhuma e volte aqui. E aqui ele começa novamente a criar outra estrutura, capturando o fundo, fazendo um choque. No teste você tem a possibilidade de seguir um flow. Tá? Então, anota aí essa possibilidade, esse contexto, né? Essa narrativa de mercado que também é muito comum, tá? Muito normal de acontecer. Então aqui é uma ótima região. Se o preço não sentir a oferta, não entrar de fato nesse cenário, a demanda ela dá uma respirada e aí ela vai para cima de novo. Tá? É uma possibilidade. Bem como se o mercado ele já abre caindo, seja aqui, seja aqui, o preço ele não respeita essa região de demanda aqui, como a gente falou com esse movimento. Então o preço ele já abre e vem caindo forte.
E aí ele chega na região que é uma região de demanda e não faz nada, a demanda começa a fraquejar. Retornando aqui para essa região, criando aqui uma estrutura, o preço gastando tempo, andando de lado, capturando a liquidez acima dos topos, fazendo um choque com boa entrada de oferta. No teste você tem a possibilidade de seguir numa venda, tá? Parece que a gente é repetitivo aqui nas análises, parece que é muito simples, né? Mas o mercado ele é simples, o mercado ele se repete todos os dias. Então anota aí essas regiões, esses desenhos que eu tenho feito aqui no gráfico, para que o preço repetindo isso, você já sabe o que o preço está desenhando aqui e quais são as possibilidades do mercado, ok? Outra possibilidade o preço já vem caindo forte aqui e aí ele faz um choque, mas o preço ele não confirma aqui, ó. Se o preço não confirmar, você não tem uma liquidez de qualidade aqui abaixo. E se o preço não faz isso, um movimento de choque abaixo desse fundo, ele é só um choque. Ele pode fazer isso aqui? Pode, caso nivele esses fundos aqui para deixar mais contextual, tá? Se o preço ele não faz isso e só abre caindo aqui e faz aqui um choque, você não faz nada. Espera o preço fazer isso aqui. Se o preço ele falha esse choque aqui, estopando quem entrou aqui, no teste aqui, ó, você tem essa possibilidade aqui de seguir numa venda, tá? O preço deixa uma região de interesse, na falha do choque, o preço retornando ali, você tem uma possibilidade aí de seguir numa venda, tá? Agora, o preço pode fazer isso aqui, ó. Pode. E aí eu não fiz nada, Diogo, porque você falou que ele tinha que nivelar os fundos. Ok, exatamente. E aí eu não fiz nada, tá tudo bem. O mercado é um fluxo interminável de oportunidades e terão oportunidades melhores do que essa, tá? E você vai ganhar outro trade. Você não entrou, você não lucrou, mas você também não teve prejuízo, você não perdeu. Por quê? Porque se ele não cria uma liquidez de qualidade aqui, e vamos supor, faz o choque, você entra e aí ele te estopa. E aí muita gente acaba entrando aqui, você já entra nesse cenário com medo, ou nem entra, ou entra na raiva, e aí é onde as pessoas acabam quebrando contas e deixando o estoque muito maior. E aí a emoção começa a falar no lugar da razão, tá? E a gente não pode ser emocional para operar no mercado financeiro, porque as pessoas que operam por emoção, elas de forma fatal, elas quebram no mercado, elas não permanecem no mercado, ok? Então, basicamente, essas são as oportunidades, né, que eu vejo nesse momento. É claro que durante o dia o mercado ele pode criar outras oportunidades, tá? Aqui em cima, como eu falei, o preço só fazer um choque aqui até é uma possibilidade, porém extremamente arriscada, porque só um choque aqui em cima pode simplesmente estar vindo uma demanda forte, ele faz um choque, ele falha esse choque, e se ele fizer isso e falhar, você não vai entrar, porque nós não estamos considerando esse topo aqui. Essa aqui é uma região interessante, porém para validar ela eu vou falar daqui a pouquinho. Se faz um choque, falha o choque aqui, estopando a galera aqui, ele deixando aqui um bloco, você compra na mitigação desse movimento. É uma possibilidade também, tá? O preço ele pode simplesmente não falhar esse choque e fazer isso aqui, ó. Pode. Você quer pegar? É uma possibilidade? Está visitando essa região, tem uma POC e tudo, só que é muito arriscado, tá? O ideal aqui para a validação dessa região aqui seria no mínimo ele chegar aqui, ó, sentir a oferta. E aí você passa a ter aqui topos nivelados, tá? E aí fica interessante. Tá? Fora isso, uma possibilidade que é ainda melhor, ao meu ver, é o que ele andar assim, ó, igual ele fez aqui, ó, igual ele faz tantas vezes, igual talvez ele faça aqui, ó, chega aqui, ó, começa a andar de lado, aí sim, faz um choque aqui, põe tensão da oferta,
você tem a possibilidade aqui de vender, tá? Aí fica muito bem alinhado. Diogo, e se ele vier subindo e ele já mitigar o bloco e aqui nessa região do bloco ele começar a andar de lado? Tudo bem, você tem uma possibilidade também, sem problema algum, tá? Então, são essas as possibilidades que a gente tem aqui para estar aguardando nessa segunda-feira e as quais o mercado vier a desenvolver durante o pregão, ok? Essa foi mais uma análise pré-mercado, né? Para que você possa se preparar para essa segunda-feira, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Lembrando que nessa segunda-feira a gente começa a nossa playlist do nosso mini curso de SMC, tá? Então, é um curso bem básico, tá? Com aulas curtas, mas você que ainda não conhece o nosso operacional, você que está chegando no canal agora e não conhece a nossa forma, a nossa leitura operacional, quer aprender, quer desenvolver, quer entender um pouquinho da visão que nós temos aqui no mercado, começa aí todos os dias, tá? Dessa semana vai entrar uma aula nova aqui do nosso mini curso gratuito, tá? 100% gratuito. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é SMC, sobre BSL, SSL, criação de liquidez, induções, order block. Então, assim, você vai aprender um pouquinho da nossa visão aqui de mercado, tá? E é isso. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.